Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebo muitas dúvidas e muitas pessoas chegam até mim perguntando as etapas para projeto de produto, principalmente peças plásticas que têm um processo bem específico e bem peculiar que eu quero mostrar aqui para você hoje. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues, engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica na área de materiais, e eu sou fundador do escritório Projetos de Mestre. Aqui nós somos especialistas em projetos de produtos plásticos e também moldes de injeção. E o maior erro que as pessoas cometem quando pensam em projeto do produto é pensar no desenho 3D, na modelagem, no esboço, e realmente pensar que o projeto como um todo se trata apenas de um desenho, mas não é isso. Quando alguém vai te entregar um projeto de produto, seja um design industrial, seja um projeto mecânico, a ideia, o fundamento é que aquilo não seja apenas um desenho. Afinal de contas, como os antigos já dizem, né? O papel aceita tudo, hoje em dia o computador também aceita tudo. Mas a gente tem que garantir que aquele nosso projeto, aquela geometria associada a material e processo, realmente seja aplicável na prática, que funcione na prática, seguindo definições comerciais, definições também de solicitação de trabalho, e é isso que você vai ver passo a passo comigo hoje. Então, para ficar bastante prático e realista esse vídeo aqui, eu quero trazer um exemplo de uma peça real que existe, que é uma tampa de câmera mirrorless, que tampa ali onde ficaria a lente, para proteger o sensor. A gente vai trabalhar com esse produto aqui hoje, então vamos lá. Para iniciar, eu trouxe aqui, de uma forma bem resumida, algumas definições comerciais importantíssimas de se levar em consideração. Primeiro, quantidade de peças que se espera produzir e, claro, vender durante um certo período. No caso aqui, eu já coloquei 100 mil unidades por ano daquela tampa, tá? E uma definição que nós temos aqui é que o custo por peça seja de no máximo, né, R$5. Além disso, o público-alvo, quem vai comprar e adquirir a câmera que tem essa lente, eles buscam ali uma boa estética e é que essa peça tem uma boa rigidez também. Com tudo isso, principalmente em relação ao custo por peça e também quantidade a ser produzida, a gente chega à conclusão que o melhor processo para se produzir essa peça é pelo processo de injeção. O investimento inicial com o molde é um pouco mais alto, mas pela quantidade a ser produzida e pelo preço-alvo, ao fim do ano ali, a gente percebe que vale muito a pena, principalmente se a expectativa de produção dessa peça for durante 5 ou 10 anos. Essa etapa é fundamental, porque todo mundo que cria um produto e investe um capital grande para que traga a realidade aquela peça, espera que tenha retorno financeiro. Então, por isso, você tem que elencar todos esses fatores para que você possa especificar o melhor processo para o seu cliente, também o melhor material para ele, que esteja tudo de acordo e feche essa expectativa com a realidade. O segundo passo é a gente identificar os limites de função da peça, quais são as solicitações de trabalho que ela tem. Então eu defini aqui, por exemplo, resistência ao impacto de pelo menos 1 joule, imaginando que essa peça pode cair junto com a câmera e atingir o chão. Temos aqui também uma carga axial de 100 newtons, então a gente tem a peça aqui pensando em uma força de 100 newtons nessa direção. Por 2 dias, imaginando que esteja numa mala, por exemplo, e a peça bem compactada lá dentro com a câmera, tá? Carga radial, coloquei aqui, ó, de 20 newtons nessa direção, e com essa carga a gente não pode ter uma deformação maior do que 5 milímetros. Então isso já é uma base muito boa para eu conseguir criar esses critérios de falha da minha peça na parte estrutural. Temperatura de trabalho, eu vou limitar ali a 40 graus, que é a pior situação possível para esse meu caso aqui. Radiação UV, eu vou considerar que eu vou ter esse tipo de
de ataque do ambiente à minha peça, e por isso selecionar o material de acordo. E por fim, resistência química ao álcool, por exemplo, para limpeza. Então tem que garantir que minha peça seja resistente a tudo isso aqui. Com essas definições, eu já consigo elencar materiais candidatos à matéria-prima escolhida para minha peça. Definir os tipos de solicitação e também magnitude delas é fundamental para a engenharia do produto. Só com esses dados a gente vai saber se o material selecionado e a geometria criada vão ser suficientes para suportar as condições de trabalho. E aqui sim a gente começa a fazer um esboço com as dimensões, por exemplo. É importantíssimo, se eu souber, a contrapeça. Quando a gente fala contrapeça, é a peça que vai trabalhar junto com ela, no caso, a câmera. Então, se eu tiver os diâmetros, a posição das travas da minha câmera, eu consigo já estipular muito bem e fechar muito bem esse esboço inicial. Porque tendo isso, fica muito mais fácil, muito mais simples de eu conseguir jogar isso para o CAD e fazer realmente o desenho, a modelagem 3D de acordo com o meu processo, que é a injeção que foi selecionada, e também a matéria-prima, que no caso eu vou trabalhar com aquelas solicitações ali. Agora sim a gente pode transformar esse esboço, essa concepção de algo que ainda não existe, em uma peça 3D em 3 dimensões dentro do CAD. Então, com tudo isso feito, a gente pode finalmente ir para o CAD. Aqui eu estou usando o Onshape, tá? Então, só vou voltar aqui para trás para mostrar como foi desenvolvido a peça. A gente partiu de uma revolução, tá? Para que a gente fizesse aqui a tampa em si, com aquelas medidas básicas, né? Desse sketch aqui. Sempre pensando, no caso de moldagem por injeção, manter a espessura mais constante possível, com transições suaves dessa espessura também. E ângulo aqui de saída, no caso, a gente vai trabalhar aqui, um dos materiais selecionados é o policarbonato, com 30% de fibra de vidro. Então, ângulos aqui de saída de 2 graus e a espessura aproximada ali de 2,9 milímetros, podendo variar 20% para mais e 20% a 50% para menos. Tá? Isso na simulação de injeção, depois a gente vai saber se é o suficiente, né? Essa variação não é tão grande para apresentar defeitos na peça, e também se vai ser o suficiente para suportar as nossas solicitações mecânicas. Então vamos ver aqui. Revolução. Aqui a trava, tá? Feita para a gente fazer a rotação e travar na câmera. Então deletando algumas faces ali, criando as outras travas também, tá? Aqui essa extrusão para criar o ponto onde nós vamos fazer a injeção por câmara quente, bico quente nessa região aqui. Essa extrusão para colocar a marca Canon aqui em cima. Extrusão 5 para marcação, onde é o ponto ideal, né, para colocação e giro da proteção. E a gente começa com os raios. Eu gosto sempre de deixar os raios por último, justamente para facilitar caso tenha que fazer alguma modificação, né, para a gente ter o nosso produto ali adaptável ao molde de injeção também. Tá? Se aumentar 5 décimos, 2 décimos, por exemplo, fica fácil. Aqui a parte quase com a texturização, né, desse grip aqui externo. E por fim, os outros raios também e as descrições aqui atrás da nossa peça na P2. Então essa região toda vai ficar na P1 e essa parte interna na P2, claro, né? Também, deixa eu girar essa peça, trazer ela para o meio. Essa região aqui, as travas são tiradas, né? Ali nas gavetas. Então a gente vai precisar de 4 gavetas aqui para fazer a atuação e remoção dessa peça do molde. Então, basicamente, a nossa peça está feita aqui. A modelagem 3D, a gente vai ter que validar agora se é possível fabricar essa peça e se ela atende os requisitos também. E aqui nós chegamos na simulação estrutural
do nosso produto. Aqui a gente vai garantir que aquela geometria que a gente selecionou, juntamente com o material, vão atender às solicitações de trabalho da nossa peça. Então, a princípio, a gente consegue definir aqui quais são as tensões que são encontradas no nosso produto naquelas solicitações. Então, a gente tem aqui 8,6 megapascal de tensão. Isso, utilizando o material selecionado, no caso, o policarbonato com 30% de fibra de vidro, a gente chega aqui numa percentual de deslocamento, né? Um percentual de deformação de, na verdade, 0,12%. Então, bastante baixo aí. Portanto, a gente percebe que a nossa tensão vai causar uma deformação na nossa peça, principalmente na região em vermelho aqui, de praticamente um valor menor que 0,02 de milímetro. Então, uma deformação muito pequena, já que a nossa espessura é bastante boa, bem como o nosso material extremamente rígido. Muito em breve, eu vou abrir a primeira turma do treinamento Projeto Estrutural com Plásticos, dedicado a engenheiros e também projetistas que buscam avançar e aprofundar os conhecimentos com materiais tão complexos como os polímeros em projetos estruturais. Então a gente vai ver propriedades mecânicas, simulações e como você pode aumentar a fidelidade do seu modelo 3D, do seu modelo virtual à realidade, e realmente projetar esse tipo de produto com segurança e também com confiança. Então, se você quer fazer parte dessa primeira turma, eu vou deixar aqui embaixo um link dos maiores interessados para você fazer o seu cadastro lá e saber assim que essa turma estiver aberta. Então, o primeiro resultado que a gente tem aqui é do tempo de injeção, tempo de enchimento de 1,4 segundos. E também o fluxo de plástico, onde a injeção é naquele ponto aqui, que pode ser um canal submarino, sendo aquecido ali por uma câmara quente, por exemplo. Aqui a gente consegue ver a temperatura da frente de fluxo, 300 graus, quase constante, então está ok. Por exemplo, também prisões de ar, onde a gente tem a tendência de formar bolhas de ar pelo fluxo e a gente vai posicionar ali a ventilação do nosso molde, o sistema de saída de gases. A gente consegue ver a orientação das fibras também, a orientação média das fibras do nosso material. Tem fibra sim, tá? Ele tem 30% de fibras e aqui a gente consegue ver o alinhamento delas de acordo com a geometria. Dependendo desse alinhamento, a gente vai ter uma contração diferente e também uma resistência mecânica diferente por conta da anisotropia. Outro ponto importante, pressão de injeção, a gente consegue determinar, 7 megapascal. A gente consegue ver aqui também alguns defeitos como linhas de solda, linhas de emenda, onde elas podem aparecer. Outro ponto, deflexão. A gente tem aqui uma deflexão, empenamento de 0,2 milímetros, muito provavelmente por conta dessa anisotropia das fibras ali também. A gente pode ter uma estimativa de rechupes nessa peça, aqui, então as regiões mais em verde, 2 centésimos ali de milímetros, tá? A gente pode ter a visualização sombreada também para dar uma perspectiva de como seria na peça final, entre muitos outros fatores que a gente tem aqui, né? Inclusive definição de tempo de ciclo e tudo mais. Então aqui a gente consegue realmente comprovar que existe essa interação entre peça, geometria e material selecionado, proporcionando um bom processamento. E tudo isso aqui vai favorecer para a gente definir se foi um bom projeto ou não, e se a peça pode seguir o próximo passo de projeto do molde e aí sim ser fabricada em larga escala. Por último, mas não menos importante, nós também podemos validar a geometria da nossa peça imprimindo simplesmente em 3D e podendo testar os encaixes, as dimensões, como é a utilização dela na prática. E para isso, eu estou usando aqui o Work Slicer, vou imprimir na K1 Max, usando o filamento Triton HT, com 12 décimos de altura de camada, uma camada relativamente baixa ali, para a gente ter uma boa qualidade, principalmente em transições aqui. Bom, ativando os suportes, tudo certo, configurado, eu venho para fazer o fatiamento. No fatiamento a gente consegue ver aqui
como são as camadas, né? É impresso por camadas, temos bastante suporte para imprimir essa peça dessa forma, tá? É uma opção, a gente pode imprimir de várias formas diferentes. E eu consigo ter essa peça no final em 1 hora e 16 minutos, extremamente rápido, usando 20 gramas de filamento. Então veja que maravilha que é a impressão 3D para validação de geometria da peça. Rapidamente eu consigo imprimir e ter essa peça física em mãos. Antigamente eu teria que partir de um bloco e fazer a usinagem desse bloco em centro de usinagem, muito complicado. Eu teria que usar quarto eixo aqui, por exemplo, e dificultaria muito. Ou então, né, tinha que esperar o molde ficar pronto para poder ter essa peça em mãos. Aqui não, a gente consegue validar antes de fazer projeto de molde, a gente já consegue validar isso daqui na realidade, no encaixe, na contrapeça. Sensacional, né? Então, se você gostou desse vídeo e aprendeu alguma coisa, deixa um joinha aqui embaixo, não deixe de se inscrever no canal caso ainda não for inscrito e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço, até mais, tchau!